dinheiro para começar. Não precisa do melhor imóvel, nem precisa do melhor terno ou gravata, do melhor carro ou do melhor celular. Você não precisa estar na melhor imobiliária da cidade, nem de cursos de gurus que sabem tudo ou de escolas técnicas antigas. Quando você é um corretor de imóveis, você não precisa de alguém dizendo o que você pode e o que você não pode. Quando você é corretor de imóveis, tudo o que você precisa é de um celular, Wi-Fi e boas ideias. Comece agora. A sua vida pode ser incrível como corretor de imóveis. Cleberson, hoje eu tô com a mão até suada. Tá só aumentando o nível aqui, pessoal. Tô nervoso, Cleberson. Agora se prepara que hoje tem conteúdo riquíssimo de alto nível. Bom, nós pertencemos a um mercado que, obviamente, existem lideranças. E hoje a gente vai trazer a maior liderança do mercado imobiliário para conversar com a gente. Não tem como não ficar nervoso, Cleberson. Vamos estar recebendo aqui o João Teodoro. Hoje nós vamos falar sobre as partes de regulação do mercado imobiliário, sobre o COFES, Isso. Sobre o COFES e principalmente sobre as atribuições e responsabilidades aí também na parte de intermediação do corretor imobiliário. Mas antes da gente ouvir o nosso ilustríssimo convidado, eu queria agradecer os nossos patrocinadores que tornam tudo isso possível. Agradecer o IBREP por esse espaço maravilhoso, agradecer também a minha querida Black Market, porque edita esse material para você, agradecer a Atmo Investimentos Imobiliários e também agradecer o pessoal da Locar Mais e da Imóvel. Pessoal, nada disso seria possível sem vocês, então obrigado. E você que está nos assistindo aí, se quiser participar do canal, está apoiando a gente em outras iniciativas, entre em contato aí com o nosso time, bota aqui embaixo, eu quero, e aí o Beto, que está aqui nos bastidores, ele entra em contato com você para que você venha aqui apoiar essa iniciativa que é transformadora para o mercado imobiliário. Beleza. Bom, hoje a gente tem então a honra de receber o senhor João Teodoro, presidente do Sistema COFES Cresce Nacional, uma das vozes mais ativas desse país quando o assunto é mercado imobiliário, colunista num tanto de lugar, já falou num monte de podcast, já li a história dele aqui lá na Coluna do Paraná. Sr. João, muito obrigado pelo teu tempo, por estar aqui na mesa com a gente hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, acho realmente bastante interessante essa oportunidade que a gente tem de contar um pouco a respeito do sistema COFES Cresce, contar um pouco a respeito do mercado imobiliário. Enfim, o mercado imobiliário, você sabe que ele sempre foi um segmento econômico que arrasta a economia, né? Sim, um dos pilares. E um dos pilares, sem dúvida alguma, muito importante, diga-se de passagem. Eu me lembro quando nós tínhamos os anúncios imobiliários publicados em papel, os jornais brigavam entre eles para obter o maior número de anunciantes. Por quê? Porque o anúncio imobiliário ele chamava leitores, chamava anunciantes, etc. e tal. E, então tem uma importância realmente muito grande e as pessoas precisam saber o que acontece dentro do mercado imobiliário para gerir suas próprias vidas, né? Então, eu acho que é uma oportunidade bastante interessante. Eu agradeço pelo convite e quero deixar aqui o meu cumprimento já a todos aqueles que porventura estejam nos ouvindo, e a gente vai estar aqui tentando da melhor maneira possível responder as perguntas e para poder orientar como é que funciona o mercado imobiliário. Que ótimo, porque eu tenho aqui só umas 733 perguntas cadastradas, mas vou tentar fazer só 10. João, para quem não conheceu tua carreira até chegar, né, na presidência do Sistema COFES Cresce, conta um pouquinho disso, de onde veio o João e o que trouxe ele até essa posição de liderar o nosso mercado imobiliário. Eu, na verdade, sou do interior do estado do Paraná, né? Eu, inclusive, essa semana vou receber finalmente um título de cidadania da minha cidade do coração, que é Maringá. E eu vim de lá com 15 anos de idade, fugi de casa porque eu tinha um espírito muito inquieto, né? E queria coisas diferentes. Maringá tinha naquela época em torno de 110, 115 mil habitantes, mas, obviamente, como todo o resto do país, a maioria dessa população era rural. Nós tínhamos na cidade mesmo algo como 35, 38 mil habitantes. E aquilo para mim era muito pouco, eu queria mais, né? Então eu queria alguma coisa que pudesse revolucionar a minha vida.
eu queria vir para Curitiba, mas meu pai de 7 filhos, achava que não devia nenhum filho se dispersar da família. Então eu fui ficando até a hora que o meu espírito não aguentou mais. Aí eu consegui um apoio da minha mãe, que me arrumou 5 cruzeiro novo na época, era a moeda da época, me arrumou 50 cruzeiros novos, e com esses 50 cruzeiros eu peguei um ônibus e fugi para Curitiba. Aí toquei a minha vida em Curitiba. Você já deve ter lido, é uma história bastante interessante também, mas que não vai... E tudo. Eu não sei se vai enriquecer o debate sobre o mercado imobiliário, mas é bom o pessoal saber que, de qualquer forma, que as pessoas que vêm de uma situação bastante humilde também, desde que tenham capacidade de se mobilizar e de tocar sua própria vida, eles conseguem avançar também, né? O meu exemplo realmente é interessante nesse sentido, que eu comecei absolutamente do zero. Costumo dizer para as pessoas que eu, quando criança, morei, por exemplo, em casa de pau a pique, né? Casa de chão batido, que não tinha qualquer estrutura, nada, enfim. E a gente conseguiu chegar onde nós estamos hoje. Então, isso é um incentivo para as pessoas que se sentem, poxa, mas eu sou de família pobre, eu não tive oportunidade. A gente tem que fazer as próprias oportunidades, né? Então, a gente está aí, e o mercado imobiliário hoje é a minha vida. O sol e o oxigênio já são grandes oportunidades, né? Então, tá aí para todo mundo usar e correr atrás, né? Exatamente. Isso é o essencial. Daí o resto você que faz, né? Exatamente. E hoje dentro do sistema COFES cresce, não é só essa atividade que o senhor exerce, né? O senhor representa toda uma classe, mas o senhor tem outras atividades também que dão suporte ao dia a dia do senhor. Conta pra gente um pouco como é que o senhor interage com tudo isso. É interessante porque as pessoas às vezes ficam pensando, poxa, o cara é presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, deve ganhar uma fortuna. Na verdade, o nosso trabalho é honorário. A gente não ganha nada para ser presidente do Conselho Federal, não ganha nada para ser diretor, para ser conselheiro. O máximo que a gente consegue é a recuperação das despesas de viagem. Então, se você faz uma viagem, obviamente, em benefício da categoria, a trabalho da categoria, aí você recupera as despesas da tua viagem. Mas mais que isso, não tem salário, não tem nenhum tipo de remuneração. É no amor, então. É no amor, exatamente. Top. Então, obviamente, você tem de ter uma atividade privada. Se você não tiver uma atividade privada, você não consegue sobreviver, né? E eu tenho a minha atividade privada, eu sou corretor, sou também formado em Direito, formado em Matemática, tenho uma série de formações acadêmicas que me possibilitam uma mobilidade bastante grande. E eu tenho, aliás, 2, né? Empresas incorporadoras, faço incorporação, não apenas de construção, mas de loteamentos também. E eu comecei tudo isso, naturalmente, trabalhando como corretor, porque como eu venho de uma família muito pobre, muito humilde, eu não tinha capital para empreender nada. Esse capital foi sendo acumulado ao longo do tempo com o trabalho de corretor. E de corretor eu passei a ser incorporador, passei a ser construtor, enfim. Eu tenho a minha atividade privada, sim, muito bem consolidada no mercado imobiliário, alguns empreendimentos, inclusive, bastante grandes, dos quais eu participo, e que me dão sustentação para que eu possa me manter trabalhando de graça para os corretores de imóveis, porque eu amo fazer isso, entendeu? Então, realmente, me dedico de coração, de alma, para a evolução do mercado imobiliário, a evolução dos profissionais corretores de imóveis, porque isso me dá muito prazer. Que bom ouvir essa história, né? O resumo, o Renato estava falando, né? Da vida simples para chegar onde o senhor chegou. E não deve ser à toa que o senhor está hoje na função que o senhor está, porque essa experiência está também na parte de loteamento, está na parte de incorporação, agrega um portfólio e uma expertise que na ponta, até, né, como o senhor colocou, também sou corretor imobiliário, na ponta de quem vende, exige ter a visão de vários lados, né? Porque é complicado. Acho que um dos embates que a gente mais tem de dificuldade como corretor, e aí eu queria que o senhor falasse um pouco disso, às vezes ele não entender claramente que não é uma briga, né? A incorporadora, o construtor, o loteador com o corretor. Na verdade, é um trabalho, como a gente já disse aqui, que deveria ser entendido de parceria para que as coisas aconteçam, né? E essa é uma dificuldade que a gente percebe muito. Talvez, cada vez mais a gente está vendo que a qualificação do corretor, principalmente nesse entendimento da operacionalidade desse sistema, ele se faz mais necessário, né? Como é que o senhor tem visto essa evolução do corretor
né, nesses últimos anos, principalmente com essa parte, nessa transição? Porque as empresas estão tendo que melhorar, né? O sistema está tendo que melhorar, a tecnologia está tendo que melhorar. E o corretor? Veja, eu primeiro quero fazer uma ponderação aqui sobre a primeira parte da sua fala agora. Fique à vontade. Nós temos aí 3 segmentos que são absolutamente complementares, né? Tem o corretor na ponta, tem o incorporador, que é o empreendedor, e tem o consultor, né? Às vezes as duas figuras se fundem, mas via de regra você tem essas 3 figuras. E o corretor de imóveis, teoricamente, é a parte mais frágil de toda essa relação, porque ele não trabalha com capital. O capital dele é o conhecimento, a disposição de batalha, a disposição de luta, a sua espontaneidade, enfim, aquelas qualidades todas que ele precisa para ser um bom profissional da intermediação imobiliária. Mas, por ser geralmente a parte mais frágil, não raramente ele é meio discriminado, ainda no Brasil, ainda. Nós temos trabalhado muito para evitar que isso continue acontecendo. Por exemplo, eu tenho feito muitas comparações com o que acontece no mercado imobiliário norte-americano, onde o corretor de imóveis é absolutamente respeitado pela sociedade, uma pessoa altissimamente preparada. Até escrevi um artigo recentemente sobre isso, porque um amigo nosso, que foi presidente de um dos nossos conselhos regionais, mudou-se para os Estados Unidos, o filho dele morava lá, ele queria morar para lá, e resolveu comprar uma casa nos Estados Unidos. Veja que interessante. Só que ele achou que, sendo corretor aqui no Brasil, com tanta experiência, ele podia chegar lá e ele próprio gerir o negócio sem a participação de um corretor local, né? E ele procurou a casa, encontrou e foi procurar o proprietário. E a primeira coisa que o proprietário perguntou para ele: o senhor tem corretor? Ele disse: não, eu não tenho corretor porque eu sou corretor no Brasil, então eu mesmo vou fazer o negócio. Você vai me desculpar, mas eu não vou fazer o negócio contigo se você não me trouxer um corretor. Uau. Se você não tiver eu te indico um corretor, entendeu? Então, para você sentir o nível de respeitabilidade que a sociedade norte-americana tem sendo corretor de imóveis, né? Agora, isso também é consequência, logicamente, de uma situação anterior de bom preparo técnico, de regulação, de responsabilidade, né? Porque nos Estados Unidos, se você pisar na bola, você sabe que a punição não é barata, né? Então, os corretores são realmente muito conscientizados disso. Nós queremos chegar a isso aqui no Brasil também, temos feito muito esforço para isso, conseguimos muitos avanços, mas ainda temos muito para caminhar até chegar nesse ponto. Mas, de todo modo, eu considero que há, sim, uma intercomplementariedade entre o corretor, o incorporador, o construtor, e um depende do outro. Então, nós temos de ser realmente aliados, né? Não tem esse negócio do incorporador só porque ele tem dinheiro, ele discriminar o corretor. Pelo contrário, ele precisa do corretor. E o corretor precisa dele, né? Então, tem que andar juntos, não tem como ser diferente. E nós temos trabalhado para fazer com que haja essa compreensão e mais, que o corretor de imóveis do Brasil se conscientize de que, se ele não se tornar um profissional realmente capaz de se adestrar diariamente, né, de se atualizar, de buscar novos conhecimentos, de estar preparado, ainda mais agora diante dessa situação de evolução tecnológica fantástica que nós tivemos nos últimos anos, né, ele acaba saindo fora do mercado, porque o mercado está exigindo realmente qualificação. Então, o senhor falou um ponto que me gerou uma dúvida aqui. Lá nos Estados Unidos, legal, né, no mercado americano, essa observação que o senhor colocou é bem diferente aqui do Brasil. O que a gente já viu? O senhor já deve ter visto aqui. Eu já vi casos de o próprio cliente querer dividir a comissão com o corretor. O cliente chega e fala assim: não, peraí, é o seguinte, só tem você como corretor, você está representando o cara e eu estou representando eu mesmo aqui. Então a comissão é 6%, 3% é seu, 3% é meu, né? Como é que a gente faz com isso? Né? Porque exercício ilegal da profissão também deveria ser aplicado para o próprio dono que está ali. Ele está tentando fazer um trabalho. Coação, praticamente. Mas de fato vamos pensar, ele tem assim: não, se não fizer, eu não vou fazer, porque o negócio é meu. Infelizmente, no Brasil a gente não está coberto para esse tipo de movimento. E exatamente como o senhor colocou, eu acho que é uma das funções que o senhor defende muito bem e que a gente percebe, o corretor se sente fragilizado e ele se sente coagido, ao ponto de falar assim: não, tem que aceitar, eu preciso desse dinheiro. É comum isso? Comum, infelizmente é comum. Eu até, nesse artigo que eu acabei de comentar contigo, que eu escrevi, eu fiz todo esse comentário
para explicar sobre a incidência incrivelmente grande que nós temos no Brasil do chamado bypass, né? Que é o drible do corretor de imóveis para não pagar o comissionamento. Começa pela ação conjunta entre o comprador e o vendedor. O vendedor contrata um corretor, teoricamente, para conseguir um cliente para ele. Aí o corretor consegue cliente, apresenta para o vendedor, mas entre eles, de alguma forma, eles se combinam. Olha, você se desinteressa, entre aspas, pelo imóvel, e daí, por trás, eu vou te procurar e nós vamos fazer o negócio diretamente e não vamos pagar para o corretor. Entendeu? Então, isso é muito comum, lamentavelmente. O corretor sofre com isso, sem dúvida alguma. Existe também a condição de que o próprio comprador se desinteressa, entre aspas, do imóvel, para depois procurar o vendedor diretamente, para fazer o negócio sem pagar a comissão do corretor, e com isso ele levar a vantagem junto ao proprietário, né? Um descontozinho, qualquer coisa assim, que seria o valor correspondente ao comissionamento, os honorários do corretor de imóveis. Infelizmente tem muito isso e, lamentavelmente, ainda temos também entre os próprios corretores, né? Quando o cidadão usurpa o negócio de um outro corretor, que é uma prática absolutamente nefasta no mercado, que você não verifica isso nos Estados Unidos, pelo contrário, todo mundo trabalha em parceria. Aqui ainda nós temos isso. E a gente precisa trabalhar a cabeça do corretor para que ele pare de pedir, aqueles que fazem isso, né? Pare de praticar isso, porque na verdade nós somos colegas, não somos concorrentes, entendeu? Então a gente tem que fazer com que a nossa atividade seja complementar e a gente possa ganhar dinheiro junto e ganhar em mais quantidade, inclusive, do que se fazendo esse tipo de falcatrua no mercado. Mas lamentavelmente existe e nós estamos trabalhando para acabar com isso. O senhor acha que, vamos falar assim, quando a gente fala dessas possibilidades, eu percebo que a regulação, a gente tem uma regulação um pouco fragilizada ainda, principalmente que expõe essas negociações às margens, né? Então possibilita que eu consiga dar um bypass no corretor através dessa manobra. Por quê? Porque diferente lá fora, se você quiser fazer essa negociação, você tem que cadastrar no MLS, colocar esse imóvel lá, definir um preço para reduzir a especulação imobiliária, fazer essa negociação através de um corretor, e isso é obrigatório, senão aquela... Veja, eu vou só te interromper para dizer que não é obrigatório. Não é obrigatório? Não é obrigatório. O proprietário nos Estados Unidos, ele pode vender sem a presença do corretor. Ele pode vender sem passar pelo MLS. Mas ele opta por não. Mas ele opta por não. Por quê? Não primeiro, a questão é cultural e segundo, o corretor é realmente um profissional importante na hora da negociação, porque ele oferece segurança institucional e segurança jurídica. Se acontecer alguma coisa, porque você fez sozinho, você assumiu o risco da negociação sozinho. Então, você traz um profissional, é tipo um médico. Se deu um problema ali, claro, você não pega com qualquer um. Aquele médico, ele é responsável. Você não vai fazer uma auto-operação, porque você não está preparado para isso, né? E outra coisa que o pessoal tem que desconscientizar no Brasil é o seguinte, por exemplo, tem vários sites que aparecem na internet, dizendo, faça seu negócio diretamente, evite o pagamento da comissão do corretor, esse tipo de coisa. E há pessoas que se interessam por isso, infelizmente. Só que na maioria das vezes as pessoas acabam quebrando a cara, porque eles vão perceber que na hora de fazer o fechamento do negócio, ele vai gastar muito mais do que os 5 ou 6% que ele pagaria de comissão para fazer um negócio com segurança, entendeu? Eu lembro de um grande portal que veiculou uma propaganda assim há um tempinho atrás. Isso deu um rebuliço no mercado e uma fuga muito grande desse portal. Você lembra desse episódio? Eu acho, em qualquer classe, quando eu vejo uma campanha dessa, igual eu estou falando, auto-operação, qualquer classe, igual eu falar aqui, e acontece muito, eu sou engenheiro. O cara, ele acha que ele é um engenheiro que constrói a casa, cai. Com certeza. Ele arrisca construir a casa. Constrói 3 pisos para você ver. O primeiro, a chance de cair, vai cair. Vai cair, com certeza. Mas vai demorar um pouco mais de tempo. Agora, por que tem prédio aí que está durando 200, 300? Tem muito tempo. Porque tem alguém que estudou, aprendeu, sabe fazer e consegue manter aquilo em pé. Agora chega o cara, faz a negociação, cai no Agora, veja outra consciência que tem nos países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, países europeus, até mesmo no Japão. Estive lá recentemente, achei impressionantemente aquele país.
pela ordem, pela limpeza, pela gentileza das pessoas, uma coisa assim sensacional, que a gente nunca pode imaginar, vivendo aqui no Brasil, que exista isso na verdade. Mas a grande realidade é o seguinte: você, por exemplo, é engenheiro, tem a tua atividade como engenheiro, né? No teu caso é um pouco diferente, mas vamos lá. Você é só engenheiro e trabalha na tua área de engenharia, você ganha a tua vida como engenheiro. Qual é a vantagem que você tem de deixar a tua atividade profissional de engenheiro, de médico, de advogado, e seja lá o que for, e se preocupar em reunir documentos, em visitar imóveis, enfim, para você fazer um negócio sem a presença do corretor? Se existe um profissional corretor de imóveis que está preparado para te ajudar em todos esses momentos, sem depender de você sair do teu escritório de engenharia, do teu escritório de advocacia, do teu consultório médico, odontológico, seja lá onde for, para se desgastar com coisas dessa natureza. Então, essa consciência tem nos países desenvolvidos. Não vale a pena para mim, se eu sou médico, eu vou fazer o trabalho de médico. Imagina quanto tempo eu vou ter que aprender. Exatamente. De aprendizado vou ter que abandonar meus clientes, vou ter que abandonar minha atividade para me preocupar em tirar certidões e verificar se as certidões são verdadeiras, verificar a situação cadastral do vendedor, a situação cadastral do imóvel, se eu tenho um profissional ou uma imobiliária que faz isso para mim por um valor fixo. É muito mais barato para mim, entendeu? Então, essa consciência existe nos países desenvolvidos. Por isso que nos Estados Unidos, embora não haja nenhuma lei que obrigue, né, até porque em qualquer economia de mercado você é livre para fazer o que você quer com os seus bens. Assim é no Brasil. Existe um princípio jurídico que diz, que se chama o princípio da livre disposição de bens. Então, ninguém é obrigado a contratar ninguém para dispor de um bem de sua propriedade, seja imóvel, móvel, semovente, o que for, né? E isso funciona também nos Estados Unidos. Mas essa consciência de que cada um no seu quadrado faz com que o mercado imobiliário funcione de uma maneira fantástica nos Estados Unidos. E eu vou dizer uma coisa para você. Por exemplo, a nossa delegação legal, né, a delegação que tem o sistema COFES-CRES, o Conselho Federal e os conselhos regionais, para processar, julgar e até caçar a licença de corretoras de imóveis, é uma coisa inédita no mundo, né? A única organização que tem nesse formato por delegação legal é aqui no Brasil. Mas os Estados Unidos, mesmo não tendo esse tipo de delegação para a profissão, ele tem um rigor muito maior na condução do mercado imobiliário. Ou seja, lá se você pisou no tomate, realmente você está fora do mercado, não tem conversa. Aqui no Brasil a gente faz um processamento, abre um processo administrativo, vai dar direito de resposta, aí o cidadão responde, a gente leva a julgamento, aí tem recurso administrativo e depois, se ele for condenado em todas as instâncias administrativas, ainda tem a possibilidade de recorrer à justiça para alegar um erro de forma ou qualquer coisa assim, né? Então, existe um processamento todo que funciona para fazer com que o corretor de imóveis no Brasil tenha uma certa tranquilidade. Lá nos Estados Unidos a coisa funciona de uma maneira muito mais rápida, muito mais ágil, e existe uma responsabilidade muito grande da parte do corretor de imóveis, e ele sabe disso. Se ele pisou no tomate, ele vai sair fora do mercado e pronto, não tem conversa, entendeu? Então é uma coisa que nós temos lutado muito para fazer com que o corretor se conscientize aqui no Brasil de que a melhor forma de você ser malandro é ser honesto, entendeu? A melhor forma de ser malandro é ser honesto. É isso aí. Essa é boa. A grande malandragem é seja honesto, seja certo, seja rigoroso naquilo que você faz, que aí você vai ter sucesso na profissão. João, você falou uma coisa importante aí, a questão da fiscalização. Recentemente eu recebi lá em Caratinga o presidente do CRES Mineiro, Alexandre Renault, e aí a gente falou dessa questão de 26 fiscais para 852 municípios. Como é que fiscaliza isso, João? A verdade é muito difícil. E é por isso que a gente tem tentado automatizar o nosso processo, entendeu? Nós criamos, por exemplo, dentro do sistema, um instrumento tecnológico chamado SGR, que é o Sistema de Governança e Registro, que, aliás, ele nasceu uma coisa muito simples para facilitar o processo fiscalizatório. Por exemplo, se você tem uma opção de venda, seja com ou sem exclusividade, porque hoje a lei nos permite isso, você registra essa opção de venda dentro do sistema SGR, o nosso fiscal tem condições de dar acompanhamento nesse processo de vendas via online. Por quê? Porque você vai anunciar hoje, não tem mais anúncio físico. Você vai anunciar
nos sites de anúncios imobiliários que nós temos à disposição. Então, o fiscal ele tem condições de fiscalizar toda a operacionalidade da venda daquele imóvel que está anunciado em relação ao trabalho de angariação que o corretor fez, seja com ou sem exclusividade. Isso vai evitar que o fiscal precise se deslocar, né, para ir fiscalizar presencialmente uma imobiliária, um corretor de imóveis. Então, nós queremos chegar a isso. Claro que a gente está ainda no princípio. Os corretores de imóveis, nós lançamos o SGE faz 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses, por aí. E agora é que está havendo essa conscientização de que realmente nós precisamos andar do ponto de vista tecnológico para fazer que poucos fiscais possam fiscalizar uma grande gama de profissionais, entendeu? Mas hoje, com toda certeza, um estado como Minas Gerais, que tem, eu não sei quantos municípios... 852. 852, que é o maior, né, o número de municípios que nós temos no estado hoje aqui no Brasil. E você botar 26 fiscais é muito pouco, realmente muito pouco. Agora, o objetivo da fiscalização também não é a fiscalização intensiva, né? Você não vai botar um fiscal em cima de cada imobiliário e ficar lá o tempo todo. A gente faz um trabalho de conscientização. Sim. Então, o corretor de imóveis, a imobiliária, tem de saber, quem dirige a imobiliária, naturalmente, tem de saber que ele tem regras para atuar no mercado e essas regras precisam ser obedecidas. Ninguém fica fiscalizando 24 horas por dia um profissional ou uma imobiliária, né? Eles têm que ter liberdade de trabalhar. Agora, com consciência. Se ele trabalha com consciência, ele não vai demandar um trabalho de fiscalização. Então, embora seja pouco o número de fiscais, né, no Brasil hoje todo nós devemos, o número exato eu não sei te dizer, mas devemos ter em torno de 250 fiscais no Brasil todo, hoje. Mas eles dão conta do recado. Só para você ter uma ideia, nós realizamos por ano, mais de 500 mil atos de fiscalização, com esses 250 fiscais. E nós queremos fazer com que essa fiscalização venha a ser quase que integralmente digital. Aí eu não preciso desse deslocamento, eu treino o fiscal dentro do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, ele faz todo o trabalho virtualmente. E só vai se deslocar quando houver uma demanda específica, uma reclamação específica, uma questão de combate ao exercício ilegal da profissão, que esse é outro assunto que a gente deve abordar também aqui, porque ele atrapalha muito a profissão e cria muitos problemas de insegurança jurídica, né? Mas as pessoas, infelizmente, não estão conscientizadas disso. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você se apresenta como corretor, você tem que provar que é corretor. O cidadão vai te pedir a tua credencial, vida e regra, né? Aqui no Brasil ninguém pede. Aliás, a gente não pede nem para o médico. Você vai no consultório médico, o cara está vestindo um jaleco branco e você acha que ele é médico. E coloca o teu corpo à disposição dele, não é verdade? É verdade. Sem perguntar se ele tem um diploma, se ele está legalizado no seu conselho regional, se ele tem uma especialidade, ou seja o que for, e a gente se entrega para o médico. É errado isso. Você devia chegar lá e conferir, não, esse cara é médico mesmo? Esse cara é especialista mesmo nisso? Né? Assim devia ser feito com o corretor de imóveis. Se eu quero comprar, vender, alugar, enfim, fazer qualquer tipo de negócio, eu tenho que... Cara, eu quero ver a tua credencial. Está tudo legal? Você está direitinho com o teu conselho? Você tem agido legal? Aí eu vou confiar o meu negócio contigo. Caso contrário, não. Né? E aí nós nem precisaríamos de fiscalização, mas infelizmente no Brasil... Seríamos altos fiscais. Altos fiscais. Exatamente. De todo... Da operação. Aproveitando que o senhor comentou desse ponto, existem pessoas que se beneficiam dessa dificuldade, a gente sabe, para exatamente não estar em dia com o seu CRECI, ou muitas vezes entrou e acha que não precisa mais, porque agora já entende como a função funciona e eu não preciso ficar pagando mensalidade para manter o sistema todo funcionando. Como que acontece a punição para as pessoas que burlam esse sistema? Porque tem gente que não sabe que existe uma lei e ela é pesada para quem exerce, né, a função ilegalmente. Né? Até você que já foi corretor, se você não está regularizado, você deixou de ser, você está exercendo a função de forma... Como é que acontece a fiscalização? Constatei. Qual é a punição? Até para um dono do imóvel que está cumprindo esse ato. Como que a lei entende isso? Bem, nós não temos como punir o dono do imóvel, né, lamentavelmente, porque nós só podemos punir, entre aspas, todos aqueles que estão sob nossa égide fiscalizatória. Nós não podemos punir
ninguém fora disso. Inclusive, um problema muito sério que nós temos é o exercício ilegal da profissão. O cidadão que não é corretor de imóveis, mas se faz passar por corretor de imóveis, como as pessoas, acabei de dizer, não exige credencial, né? Então o cara chega lá, não, eu sou corretor de imóveis, mas não apresenta carteira, não apresenta nada, e começa a agir como corretor de imóveis fosse. Esse cidadão ele não tem preparo técnico, né? Vocês estão aqui, por exemplo, dentro de uma escola de formação de técnicos em transações imobiliárias. O cidadão tem de passar por uma formação técnica para agir de acordo com o que estabelece a legislação, de acordo com o que estabelecem os planos diretores de cada município, de cada região, enfim, e só assim ele estará qualificado para exercer a profissão. Então, aquele que exerce ilegalmente a profissão, ele é um potencial causador de problemas jurídicos para aqueles que vão comprar, que vão vender, que vão alugar. E as pessoas precisam estar conscientes disso. É um trabalho que nós fazemos. O Sistema Cofés cresce quando tem, por exemplo, a sua propaganda na televisão, no rádio, seja lá onde for, é justamente para fazer com que se torne uma instituição conhecida e que as pessoas saibam que nós estamos preparados para fiscalizar e ajudá-lo quando ele tiver problemas nas transações imobiliárias de que vai participar. Ele pode responder civil e criminalmente por aquilo ou se houver um dolo? Não, ele responde civil e criminalmente se ele praticar algum ato lesivo, né, à parte. Mas, do ponto de vista administrativo, ele exercendo a profissão irregularmente, nós podemos denunciá-lo, podemos expedir um auto de constatação por meio do nosso fiscal, encaminhar esse auto de constatação ao Ministério Público, o Ministério Público faz a denúncia à Justiça. Então ele é punido, ele pode ser punido sim, por exercício ilegal da profissão, que está lá no artigo 47, se não me falha a memória, do Decreto 3.866, que é a Decreto-Lei, né? Que é a nossa lei de contravenções penais. Eu falei do proprietário, porque o que normalmente acontece? O proprietário gosta do negócio, ele faz uma vez com o próprio negócio, daqui a pouco ele começa a fazer para um amigo. Né? Ele fazer dentro do próprio negócio, ele consegue se livrar, né? Que o negócio é dele, o bem é dele. Mas quando ele começa a fazer a intermediação de uma outra terceira propriedade, ele cai sobre a fiscalização, não é isso? Com certeza ele está exercendo ilegalmente a profissão de corretor de imóveis. Então vai tirar o pé. E a gente chama isso de reserva técnica legal de mercado. O nosso sistema, embora ele seja único no mundo, né, o sistema de regulação profissional, como nós temos no Brasil, que não é só dos corretores de imóveis, você é engenheiro, sabe disso, você tem um sistema com a FECREA, assim como tem o CRM, o Conselho de Medicina, o Conselho de Odontologia, OAB, etc. Nós temos 31 profissões regulamentadas hoje com conselho próprio no Brasil, dentre elas a dos corretores de imóveis. Então esse sistema, ele é único, porque nenhum outro país do mundo tem, nós já verificamos isso, então a gente chama de reserva técnica legal de mercado. Por quê? Porque só pode exercer a intermediação de negócios imobiliários quem é tecnicamente preparado para fazê-lo e inscrito devidamente no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da sua região, para que ele possa ser fiscalizado, né? Se ele não está inscrito, ele tecnicamente não pode ser fiscalizado diretamente. Pode ser punido criminalmente pelo exercício ilegal da profissão, mas não pode ser fiscalizado pelo Conselho porque não está inscrito, não está sob a égide fiscalizadora do Conselho, entendeu? Agora, só fazendo mais uma vez um comparativozinho com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, é muito mais rigoroso do que o Brasil, embora não tenha esta modalidade de regulação profissional que nós temos aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos todas as profissões são reguladas. Por exemplo, você não pode exercer a profissão de eletricista sem ter credencial de eletricista, porque de repente você vai matar alguém dentro da casa, né? Com choque elétrico. Você não pode exercer a profissão de encanador se você não tiver credencial de encanador, né? Você não pode construir uma casa se você não tiver licença para ser construtor e assim por diante. Então, a regulação de profissões em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e alguns países europeus também, ela é muito mais rigorosa do que nós temos aqui no Brasil, porque nós somos, entre aspas, mais democráticos. Nós temos um sistema próprio que oferece ao cidadão que é autuado o direito de se defender em primeira instância e depois, se ele é condenado, ele tem direito de recorrer à segunda instância
que é o Conselho Federal, e ainda depois ele tem condições de recorrer ao Judiciário, se porventura ele detectar que durante o processamento houve algum erro de forma no tratamento do processo dele. Comentando aqui, estou pensando aqui, o senhor está falando, só para quem exerce a função, né, de forma indevida, tomar cuidado que não é só isso, ele não pode ser só processado por isso, porque existem várias coisas na lei que vão se solando. Então, você no exercício legal da função, você pode, se você não tem informação, se envolver com pessoas que estão fazendo falsidade, acabando de fugir o termo aqui, como é que chama? Documental? Falsidade ideológica? Falsidade ideológica? Não, Falsidade ideológica quando você se faz passar por alguém que você não é. Isso aí, falsidade ideológica, que é o crime, né? Estelionato. Estelionato, acontece muito estelionato, falsidade ideológica, e também crimes contra a economia popular, que são os mais comuns que a gente vê que triangulam dentro do mercado imobiliário. Estelionato, na verdade, é o gênero, né? Porque daí tem várias coisas. É lógico. Né? E aí, dentro desses ambientes, você que está exercendo, você pode responder por isso também. Claro. Você pode ser coautor daquela ali, o corresponsabilizado por tudo aquilo. Então, não é só eu vou ali, eu posso correr um processo administrativo. Não. Você pode avançar em coisas muito mais sérias simplesmente porque você não tem informação, simplesmente porque você não se qualificou, uma coisa que deveria ser simples. Até porque, a gente sempre fala, é muito fácil ser corretor, só que existe... se é muito fácil, por que você não se regulariza? Né? Por que você opta por correr à margem? Então, quando a gente olha a mensalidade, é tão barato, perto de quanto pode ganhar um corretor, né? E é triste ver isso, né? Porque como o senhor falou, dessas 30 e poucas classes, quantas ali se consegue se sustentar melhor? Será que, nesse contexto, João, existe mais uma necessidade maior, até da nossa legislação, abarcar mais o corretor para dentro, trazer mais proteção? Como é que tem sido essas discussões dentro do ambiente do COFES? Vocês têm procurado apoio do Legislativo para criar mais proteção para esse ambiente nosso no mercado imobiliário? Veja, o papel do Conselho, na verdade, muita gente pensa que o papel do Conselho é corporativo, mas não é. O papel do Conselho é como se fosse um órgão de defesa do consumidor, entendeu? Ele é um órgão de defesa do consumidor, porque a função principal do Conselho é fiscalizar o exercício da profissão para que não haja problemas, né, relacionais entre clientes e proprietários, os inquilinos e proprietários, assim por diante. Então, eu acho que nós cumprimos bem esse papel hoje. Só que ainda falta um pouco de conhecimento da sociedade, dessa disponibilidade que ela tem. Agora, você me perguntaria, vocês fazem alguma coisa no Congresso Nacional? Você já me perguntou, diga-se de passagem. Se nós fazemos alguma coisa no Congresso Nacional? Fazemos, sim. Nós temos, inclusive, uma frente parlamentar hoje que é a segunda maior do Congresso Nacional. Nós temos mais de 340 parlamentares entre deputados e senadores que estão conectados conosco numa frente parlamentar, não só para defender os projetos de lei que interessam ao mercado, que interessam à categoria, que interessam à organização profissional, mas também para rechaçar aqueles que, de alguma forma, são esdrúxulos, que vão criar problema para a categoria, problema para a sociedade e assim por diante. Então a gente tem uma interação forte, sim. É porque aqui na ponta vocês levantam a bandeira. Está acontecendo demais isso aqui. Lá eles têm que olhar para falar, como é que a gente consegue proteger? Então eu penso o seguinte, a minha visão, né, do sistema de controle profissional que nós temos. Embora, principalmente, ele seja um órgão fiscalizador, ele também representa, não só porque no artigo 7º da Lei 6.530, que é a nossa lei de regência, tem lá que a gente tem o direito de representar em juízo ou fora dele os interesses da categoria. Mas não é o objetivo principal do sistema COFES-Cresce. O objetivo do sistema COFES-Cresce é manter ordem no mercado imobiliário. Sim. Agora, quando a gente mantém a ordem, o que a gente faz? Automaticamente você credibiliza o profissional que está legalmente habilitado, né? E com isso você também está defendendo os interesses do profissional corretor de imóveis, entendeu? Ótimo. Mas não por exemplo, tem gente que diz, não, por que o Conselho não oferece assessoria jurídica ao corretor? Por que o Conselho não oferece assistência médica ao corretor? Não é o nosso papel.
Não é o nosso papel. É nosso sindicato ali. Não é sindicato. Boa. Excelente colocação. Já que o senhor falou de congresso e falou de lei, eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente sobre a lei. Vou pegar a colinha aqui. Claro. 10.795/2023 e como ela modificou a lei 6.530/78, que é a lei regente da profissão do corretor de imóveis. Nós tivemos um problema muito sério alguns anos atrás, porque nós tínhamos uma lei de número 9664, e essa lei ela estabelecia que as anuidades dos conselhos tinham que ser no máximo de 2 MVE. MVE é uma medida financeira que não existe mais operativamente no mercado, embora do ponto de vista legal ela até exista. E isso limitava as anuidades dos conselhos a 2 MVE, que na época que foi aprovada essa lei 10.795, limitava as anuidades a um valor aproximado de R$ 34. Era insuficiente para a manutenção do sistema. E esse valor continua até hoje, limitado, porque ele ficou congelado. Então, se tivesse ainda essa lei, nós conseguimos revogá-la, graças a Deus. Se tivesse ainda essa lei, nós estaríamos com a anuidade limitada a R$ 34. Era melhor não existir a instituição, porque não tem como você dar manutenção para a organização. Então, a Lei 10.795, ela estabeleceu um valor fixo para a anuidade dos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis, que era na época, em 2003, quando foi aprovado, que ela foi sancionada no dia 5 de dezembro de 2003, ela estabeleceu um valor de R$ 285. Mas esse valor podia ser corrigido pelo índice inflacionário, ou seja, pelo IPCA que nós temos hoje, ao longo dos anos. Então, por isso que nós temos hoje uma anuidade que é fixada, neste ano está em 830, esse ano não, para o ano que vem, né? Ela vai ser, já foi definido o valor de R$ 836, a nossa anuidade. Então, todos os conselhos regionais poderão cobrar esse valor. Mas esse valor, originariamente, foi estabelecido pela Lei 10.795. E ela deu sustentabilidade para o sistema, porque acabou com aquela limitação esdrúxula de 2 MVE, que era uma medida financeira estabelecida pelo governo e que dependia de política. Tanto que ela existe até hoje e está congelada lá no valor de R$ 34, entendeu? Então, a Lei 10.795, ela possibilitou a sobrevivência dos conselhos de classe no Brasil. Não só do Conselho de Corretores de Imóveis, mas de todos outros conselhos deviam estar presos nessa... Por quê? Porque uma vez que nós aprovamos a Lei 10.795, que aliás eu tenho orgulho de dizer que quem foi relator dessa lei fui eu, nós motivamos os demais conselhos a lutarem. E temos um organismo chamado Conselhão, que a gente chama assim simplesmente Conselhão, que é um fórum de conselhos federais profissionais. E aí o Conselhão se sentiu motivado em a gente trabalhar conjuntamente para criar uma lei para todos os conselhos. E aí nós criamos a Lei 14.512, se não me falha a memória no número, e aí ela estabeleceu a regra para todos os conselhos de classe. E aí nós conseguimos fazer com que os conselhos se mantivessem funcionando hoje no Brasil. Ótimo. Mas eu particularmente acho que o conselho é uma grande coisa para cada profissão. Só não entende isso aqueles profissionais que não estão intelectualmente preparados para exercer a profissão. Essa que é a verdade. Porque você pagar hoje a nossa anuidade neste ano, ela foi fixada em R$ 795. Você pagar R$ 795 para ter a garantia de uma reserva técnica legal de mercado é muito barato. É muito barato, é quase nada, na verdade, né? Você mesmo acabou de dizer, se o cidadão vende hoje como corretor de imóveis, se ele for bem atuante, ele não vai vender menos de um imóvel por mês, entendeu? E se você vender um imóvel, mais singelo que seja hoje, do Minha Casa Minha Vida, que é... Paga 10 anos do NWE. Entendeu? Paga 10 anos de anuidade. Uma captaçãozinha. Entendeu? Agora, a profissão não é uma profissão, né, que você cai dinheiro do céu. O cidadão tem que saber que ele tem que trabalhar. Se ele não trabalhar, não vai ganhar dinheiro. E aí não vai poder pagar a anuidade também. Né? Então essa que é a realidade. João, na sua visão, qual é o maior desafio do COFES para os próximos anos? Olha, primeiro, nós precisamos melhorar a questão da formação profissional do corretor. Então, nós temos a ideia, e já temos trabalhado nessa ideia junto ao Congresso Nacional, é modificar a Lei de Regência da Profissão, que é a Lei 6.530,
e inserir nela a formação de nível superior, que ela não exige hoje ainda Muito bom. a formação superior. Alguém me perguntaria, mas por que precisa de formação superior para o corretor de imóveis, se nem os Estados Unidos exigem formação superior para o corretor de imóveis? Ao contrário do que as pessoas pensam, não exige. Os Estados Unidos não tem necessidade de formação superior para o corretor de imóveis. Você passa por um curso técnico, se você quer ser um agente de vendas, que eles chamam lá de Realtor, os que são filiados à NAR, a National Association of Realtors, ele se chama Realtor, que é uma contração de Real Estate Agent, e deu essa palavra Realtor. Mas é o Real Estate Agent, o corretor de imóveis. E no nível um pouco mais elevado tem o Broker, que é o cidadão que cuida da parte documental, contratação de advogado para cuidar da parte legal, essas coisas. Então são 2 níveis de corretores, mas nenhum deles precisa de formação superior. Só que passam por um exame de capacitação muito forte, que é oferecido pelo próprio Estado. Você faz uma escola qualquer, mas depois tem que passar por um exame no Estado, para ser o agente, para ser o corretor de imóveis, e no segundo exame, se você quiser, depois de um mínimo de 2 anos de exercício da profissão como corretor de imóveis, você pode transformar-se num broker, mas precisa passar por um outro exame, entendeu? Muito rigoroso, diga-se de passagem. Aí vem a pergunta, por que então nós precisamos de curso superior no Brasil? Porque nós precisamos que as pessoas se conscientizem mais de que não é fácil ser corretor de imóveis, entendeu? Porque você mesmo usou essa expressão agora há pouco. Poxa, é muito fácil ser corretor de imóveis. Hoje nós temos a maioria das escolas com curso à distância e, lamentavelmente, porque nós não temos uma fiscalização rigorosa na condução dessas escolas, elas se autodirigem, há muita falcatrua. Então tem gente vendendo, literalmente, diploma de técnico em transações imobiliárias. Aí o cidadão não está preparado para enfrentar a vida. Então, aí o cara, não, eu não estou fazendo nada na vida mesmo, eu me aposentei e vou ser corretor de imóveis. Faz um curso de 3 meses e é corretor de imóveis. Isso é uma... Não dá para aprender a profissão em 3 meses. E até aproveitando, João, assim, eu concordo com você, eu acho que deveria ter, por exemplo, como eu falei, eu me formei em engenharia e se eu quiser, por exemplo, fazer uma ponte, eu tenho que me especializar. Se eu quiser construir um aqueduto, eu tenho que me especializar. No nosso mercado, e eu trabalho com construção, é a base para o mercado imobiliário, e eu migrei para o mercado imobiliário. Eu vejo muito isso, o corretor... Existe uma oportunidade muito grande de, olha, nós vamos trabalhar a intermediação e estruturação de um negócio imobiliário na área de saúde. É diferente da área de varejo, é diferente da área de logística, Então, eu acredito muito nesse ponto de melhorar a qualidade, mostrando para quem é bom que ele tem mais para onde avançar, porque eu acho que essa é a dificuldade. Hoje acaba que, para ele ser melhor, às vezes ele fala assim, não, eu vou fazer engenharia. Ele não precisava. Não. Ele poderia, que não tem esse norte, Então, ele passa hoje um TTI, ele vai fazer uma gestão técnica, ele para aqui. Agora, se a gente cria essa ideia do curso superior... Qualificação, E a gente pode criar agora pós-graduações dentro da área imobiliária para que esse profissional seja cada vez mais qualificado. Nós já criamos, Hoje nós já temos o curso de gestão em negócios imobiliários em nível superior, Sim. Que é um curso de curta duração, é tecnólogo. Ele vai de 2 a 2 anos e meio de duração, mas ele impõe uma responsabilidade maior para o exercício da profissão. Porque se eu gastei 3 meses e paguei aí R$1.000 e poucos para obter um diploma, a minha perda se abandonar a profissão é quase nada, Quase nada. Agora, se eu passar 2 anos e meio gastando a minha vida, meu tempo, meu lazer, minha convivência familiar, meus negócios, para estudar até obter um diploma, é diferente. Sim. Eu vou chegar no Conselho Regional, vou obter o meu diploma e vou dizer, caramba, eu não posso jogar fora 2 anos e meio da minha vida. Então, eu vou ser um bom profissional. Agora, se você não tem esse envolvimento com a profissão, você não tem responsabilidade nenhuma. Se não der certo, tudo bem. Eu gosto muito dessa ideia, porque eu percebo muito fundo de investimento. E, às vezes, lá na base... Tem pessoas que vão estar no Linktec, ele pode começar a escolher agora profissionais desse nível, com formação superior, com pós-graduação, para gerenciar os ativos dele. Que muitas vezes eu falo, a minha própria profissão é o que está ali fazendo. Às vezes eu vejo função que o engenheiro está exercendo que o corretor poderia estar exercendo. Poderia, sim. Em nível superior, em buscar um conhecimento um pouco mais amplificado. É muito interessante. Parabéns, é uma iniciativa assim que... Nós vamos sim. E além do mais, tem uma outra coisa. Aqui no Brasil,
Diferentemente dos Estados Unidos, eu costumo, quando tenho a oportunidade de fazer uma palestra, costumo citar o jornalista Mário Rosa, que é lá de Brasília. Ele escreveu um livro muito interessante chamado Reputação, não sei se vocês já leram, e ele faz nesse livro uma comparação entre a sociedade americana, e a norte-americana e a sociedade brasileira, né? E ele diz o seguinte: nos Estados Unidos, qualquer cidadão que trabalhe, não importa se ele for coletor de lixo, mais humilde cidadão, se ele for lavador de latrina, ou se ele for um médico, um astronauta, para chegar lá no nível mais elevado, ele tem a mesma consideração pela sociedade. Por quê? Porque ele trabalha. O importante é trabalhar, entendeu? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, as considerações são: eu estou de gravata, de paletó e gravata, bonitinho, eu sou reconhecido pela sociedade como um cidadão importante, não é isso? Ou se eu tenho um diploma de nível superior, eu digo, não, eu sou formado em sei lá, engenharia, advocacia, seja lá o que for. Então, eu tenho um diploma superior, a pessoa te olha com um olhar diferente. Por que acontece isso? Porque a educação geral no Brasil é um desastre, lamentavelmente. Nos Estados Unidos, quando você sai do segundo grau, né, que é a high school, você sai preparado para enfrentar a vida. Você pode escolher daí, bom, eu não tenho espírito para ser um médico, um engenheiro, um advogado, um cientista. Não, meu negócio é ser um cidadão normal, comum, né? Então, eu não preciso ir para a universidade. Eu simplesmente faço um curso preparatório, que é o tal do nosso TTI, né? Curso de Técnica em Transições Imobiliárias, um curso de eletricista, um curso de mecânico, um curso de qualquer coisa de profissionalização, e vai ganhar a vida dele com naturalidade. Agora, aqui no Brasil, infelizmente, eu vi uma pesquisa na internet semana passada ainda, que os jornalistas saem perguntando para um montão de adolescentes em que ano foi descoberto o Brasil. Ninguém sabia responder. Por incrível que pareça, como é que o cara sai do segundo grau sem saber que o Brasil foi descoberto em 1500? Como é que o cara sai sem saber quem foi que descobriu o Brasil? Entendeu? Infelizmente, então o nosso ensino médio é lamentável. O nosso ensino médio no Brasil é um verdadeiro desastre. E a base é tudo. E não prepara o cidadão para a vida. Aí você precisa de diploma universitário. Entendeu? Eu posso falar isso de cadeira, João, falando um pouquinho de educação, e eu penso que qualquer profissão ou qualquer grande revolução que a gente vá fazer está atrelada à educação. Eu me mudei recentemente para a cidade onde eu moro e vou colocar a minha filha na melhor escola. Hoje a gente tem essa condição, mas eu observo que a minha filha só é treinada para passar no Enem. Não há nenhuma outra preocupação em nenhuma outra área da formação de que não seja ela passar no Enem. E essa é considerada a melhor escola. Eu falo, cara, será que esse é o melhor ensino? Ela pode ser a melhor escola, mas será que esse é o melhor ensino? Né? E outros dados também, a gente já discutiu isso em outras situações, que essa geração, por falta dessa educação, desse compromisso, é a primeira geração que vem com QI mais baixo que a dos pais. Lamentavelmente. Como pode? Com toda essa tecnologia, com toda essa informação... E vai piorar cada dia, viu? Misericórdia. Lamentavelmente vai piorar cada dia. Se continuarmos assim, vai piorar cada dia. Tem uma outra experiência de que eu participei, e que me lembro também, que é o seguinte: lá na Universidade Federal do Paraná, um determinado cidadão que era professor universitário e decidiu fazer um curso de mestrado, ou doutorado, não me lembro. E ele precisava desenvolver uma tese na área sociológica, e ele resolveu se vestir de gari. Veja que interessante, botou aquela roupa alaranjada, social mesmo, bonezinho alaranjado, botou um óculos para disfarçar um pouco, e foi fazer um trabalho durante 30 dias dentro da própria universidade onde ele era professor, trabalhando como gari, para ver qual o nível de reconhecimento que se dava ao profissional de nível profissional simples, né? Sem desmérito, né? Mas é um profissional importantíssimo, mas lamentavelmente desconsiderado pela sociedade, que é o coletor de lixo. Eu, por exemplo, fui há pouco tempo para Paris, e eles estavam lá em uma greve desgraçada, e aqueles montão de lixo para tudo quanto é lado. Mas que ocasião para visitar Paris. Aí o cara começa a sentir, cara, como é importante o coletor de lixo, né? Cara, aquela cidade toda inundada de lixo para tudo, montanhas de lixo em cada esquina, um troço assim impressionante. Meu Deus. Então, só para voltando à experiência, aí ele trabalhou 30 dias de gari dentro da universidade onde ele era professor. Caramba. E coletava o lixo dentro da sala de professores. Nunca foi reconhecido nem pelos seus colegas professores. Você acredita nisso?
escreveu a tese dele. E para provar o quê? Para provar que no Brasil a gente não reconhece as profissões mais simples. Então, por isso a gente tem essa mania, eu tenho que fazer uma universidade, eu tenho que fazer uma universidade. E não é verdade. Você não precisaria fazer uma universidade se você tivesse uma escola de segundo grau que te preparasse para a vida. Cara, eu não preciso fazer uma universidade. Se eu sou um cidadão que trabalho e que sou reconhecido pela sociedade como um trabalhador, qual é a importância de eu ser médico, de eu ser engenheiro, de eu ser advogado? Só status? Né? Se o profissional que trabalha tem o mesmo status do que qualquer outro profissional. Como o senhor mesmo referenciou vários países, é só olhar os países de maior sucesso tecnológico, né, e conceito de sociedade, onde é que está a origem? Educação. Educação. A transformação veio pela educação. Basta a gente ver a história dos tigres asiáticos, né, que investiram pesadamente em educação e se sobressaíram em relação à maioria dos países do mundo, porque as pessoas são realmente preocupadas com a educação. É que todo mundo Aqui também no quer o imediatismo, né? Ele quer a mudança agora. Mas aí não dá, né? Quer fazer uma alteração e quer que mude amanhã. Anos Olha essa de uma história, coisa não. mal O construída. Brasil criou não sei quantas universidades. O que adianta criar uma universidade? Você entra numa universidade e sai de lá sem saber ler sequer, sem saber interpretar um texto. Né? Sai com um diploma, mas não sabe nada. Né? Infelizmente. Então não adianta. Tem muita coisa errada no Brasil que a gente precisa corrigir, lamentavelmente. Ô, João, e o que mais a gente tem hoje aí tramitando de lei que impacta nosso mercado e a sua visão sobre ela, sobre os benefícios ou até malefícios desses projetos que estão em tramitação? Na verdade, nós temos várias leis, né? O número de, por exemplo, nós editamos anualmente um instrumento chamado Agenda Legislativa do Mercado Imobiliário. E ali a gente faz uma coletânea de todos os projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional, seja de origem do Legislativo ou seja de origem do Judiciário. E a gente faz uma triagem desses projetos de lei para ver quais deles são favoráveis ao exercício da profissão, ao mercado, à sociedade, na nossa ótica, obviamente, e quais aqueles que, na nossa ótica, são prejudiciais ou parcialmente prejudiciais, precisam de correção, etc. e tal. E aí nós temos uma equipe de conselheiros nossos, bem preparados, para fazer essa análise desses projetos de lei e aí sugerir ao deputado, ao senador, ou mesmo ao executivo, quando a origem do executivo, as modificações que a gente entende necessárias, entendeu? Então, muitas delas dizem respeito, por exemplo, à liberação da FGTS, né? A questão de financiamentos habitacionais, os benefícios que você pode conceder para as pessoas com mais idade para obter financiamentos habitacionais. Tudo isso a gente se interage com o Congresso Nacional e interage também com o Poder Executivo para tentar melhorar. Agora, do ponto de vista do sistema COFES-CRES propriamente dito, projetos que dependem da gente, né? Primeiro, esse que eu acabei de dizer, para criar a figura do profissional corretor de imóveis de nível superior, para comprometer o cidadão um pouco mais com a profissão, na hora que ele se inscreve no Conselho Regional, e além de, obviamente, ofertar um pouco mais de conhecimentos, né, solidificar um pouco mais os conhecimentos dele. Então, nós temos essa pretensão para esse próximo mandato legislativo do sistema COFES-CRES. E, óbvio, qualquer coisa que diga respeito a uma melhoria institucional da profissão, a gente está atento ao Congresso Nacional para tentar propor um projeto de lei. Vou te fazer uma pergunta que eu fiz para o Celso, que está aqui nos bastidores. Eu sempre fico curioso, vocês tomaram um baque ali num dia que vocês estavam lá em Foz do Iguaçu. Queria que você contasse um pouco sobre esse evento, aquele rebuliço que deu no mercado imobiliário inteiro. Como é que vocês conseguiram virar esse jogo aí? Na verdade, esse é um detalhe interessante, foi bem lembrado. Isso é uma questão que nós temos trabalhado muito na nossa profissão, que é a união dos profissionais em torno de seus objetivos. Né? Aquele velho papo que a união faz a força e tal. E eu acho, né, isso é uma dedução lógica que a gente tirou, que as pessoas que intencionaram criar esse projeto de lei para danificar a nossa profissão e fazer com que não houvesse mais necessidade do cidadão se inscrever no sistema para exercer a profissão, eles convenceram o presidente Bolsonaro, numa reunião que foi feita em São Paulo, 2 dias antes,
a editar o tal decreto, que é o decreto 11.165. E nós estávamos em reunião, estávamos no congresso lá em Foz do Iguaçu, e isso era só festa, porque a gente estava com um monte de gente palestrando e tudo mais, e de repente, no dia 9 de agosto, às 10 da manhã, sai a publicação desse decreto. E aquilo criou um clima assim de funeral dentro do congresso, né? Realmente foi muito difícil a gente suportar aquilo. E eu fiquei pensando, caramba, nós temos que fazer alguma coisa para reagir a isso. Não é possível, porque ia acabar com a profissão. Acabar. Não importa se você tiver uma regulamentação, se você libera para qualquer porteiro de prédio, síndico, todo mundo trabalhar na profissão, acabou a profissão, né? Não tem mais sentido a regulação. Então, tínhamos que tomar uma atitude. E aí eu recebi uma mensagem de WhatsApp, estava na hora do almoço, lá cabisbaixo, recebi uma mensagem de WhatsApp do presidente do CRES de Mato Grosso, meu amigo Contreiras, e ele dizia, presidente, temos que fazer alguma coisa, não dá para a gente suportar isso, a pressão está sendo muito violenta. Aí parece que veio um insight, né? Deus me iluminou, chamei todos os presidentes no palco, no auditório, chamei todos os presidentes, todos os conselheiros dos regionais que estivessem presentes, nos demos as mãos, fizemos um discurso emocionado e pedimos e fizemos uma concitação geral para que todos os corretores que estivessem ali naquele momento, não importa se fosse ou não pertencente à estrutura administrativa dos conselhos, e todos aqueles que tivessem relacionamento nas suas bases, entrassem em contato com seus deputados, com seus senadores, com seus ministros, enfim, toda a autoridade dos seus estados, e pedissem para que eles levassem o nosso pleito ao presidente, que aquilo era um absurdo. E o resultado foi que no dia 9, onde foi decretado o tal decreto do presidente, nós conseguimos dar entrada no Congresso Nacional com 19 processos legislativos, decretos legislativos. Caramba! 19. E já tinha 22 preparados para o dia seguinte. Então ia ser uma enxurrada de processos de decretos legislativos aprovados no Congresso Nacional para neutralizar o decreto presidencial, entendeu? Então, o presidente ficou encurralado, ele não tinha saída. E continuamos trabalhando, né? No dia seguinte, 8h30 da manhã, mais ou menos, eu estava no café da manhã, de repente, com esse celular aqui na mão, e toco o celular. E, para minha surpresa, era o próprio presidente Bolsonaro, entendeu? E pedindo desculpa, que ele tinha se equivocado, e que na próxima edição especial do Diário Oficial da União, sairia a revogação do decreto. E às 10 horas do dia seguinte, portanto, dia 10 de agosto, nós tivemos a revogação do decreto presidencial. Mas por que isso? Porque nós conseguimos provar, naquele momento, que realmente a nossa categoria é uma das, embora a gente tenha divergências, é uma das mais unidas e mais fortes hoje no contexto das profissões organizadas. Talvez esse evento tenha sido único e exclusivamente para isso, né? Para mostrar que a união faz a força. Faz a força. E como vocês interviram rápido. Muito rapidamente. Foi uma coisa... Foi uma coisa inédita realmente na profissão. Nas profissões, né? Acho que nunca ninguém conseguiu um feito dessa natureza. E que provou que o corretor de imóveis está, assim, maduro para defender seus próprios interesses. E o interesse da sociedade, né? Porque o decreto, na verdade, ele criava uma situação de instabilidade jurídica muito grande no mercado. Todos os meus clientes me ligaram, e aí, todos. Renato, o que a gente vai fazer? Eu não sei, calma. E graças a Deus nós conseguimos revogar ineditamente em 24 horas, entendeu? Então foi uma vitória muito grande da profissão e uma vitória muito grande da sociedade, porque nós conseguimos manter. Eu, particularmente, que sou apaixonado pela profissão de corretor, eu me fiz dentro da profissão de corretor de imóveis, e embora hoje eu tenha uma situação considerada privilegiada do ponto de vista econômico, do ponto de vista patrimonial e tal, mas eu comecei a minha vida como profissional corretor de imóveis e o patrimônio que eu fiz foi trabalhando como corretor de imóveis. Então, eu dedico a minha vida à organização profissional também como uma espécie de retribuição, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, o cara se forma lá na universidade, depois ele fica milionário, fica rico, aí ele contribui com a universidade, né? Se evoluciona lá, né? Isso é o que eu faço para a minha profissão aqui no Brasil. Eu me dedico realmente. Eu dedico aí 60%, 65% do meu tempo
para a nossa organização E profissional. você sabe o que eu achei bonito, João? Quando você começou a falar, você falou que é uma apaixonado pela profissão, eu já tinha visto. Porque na hora que você começou a falar, a gente te apresentou, obviamente, como presidente mora aí da categoria, mas a primeira coisa que você falou, quando você perguntou, ele falou, eu sou corretor. Antes dele falar que era formado nisso, naquilo, que era incorporador, ele falou, eu sou corretor. Aí eu também sou, blá, blá, blá. Eu falei, esse aí é uma profissão. Não, realmente. E a profissão de corretor de imóveis, eu quero deixar aqui claro para quem estiver nos ouvindo, que é uma excelente profissão. É uma excelente profissão. Agora, como toda profissão, ela tem seus espinhos também. Claro. Né? Não é o cidadão pegar a carteira de corretor de imóveis, sentar numa cadeira e achar que vai cair negócio para ele. Não vai, entendeu? Ele tem que ser realmente... Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Pegando essa fala aí, e até comentando, você falou assim, né? Eu estava lá preocupado no evento, como é que eu ia fazer? Que eu levei um insight divino. Sabe, eu acredito muito nisso. As pessoas certas são colocadas por Deus no lugar certo. Como a gente falou ontem, deusidência, né? Deusidência acontece. Acontece sim, porque é abençoado. Então, Deus abençoa aquelas pessoas que realmente estão colocadas no lugar para promover a ação de bem aos demais, né? Então, eu entendo que quando o senhor recebeu o insight, foi sim uma lei divina, multiplicando uma ação que precisava até fortalecer a cadeia. Às vezes a gente recebe algumas pancadas que é para poder mostrar como é que eu faço para essa classe se unir. Né? Então, muitas vezes pode ter sido uma provocação que foi usada através do senhor para gerar esse movimento que não ficou só ali, ela gerou um impacto nacional. Muito grande, muito né? grande. E outra coisa muito, muito bacana, o senhor chegou nesse ponto aqui novamente aqui, a gente já fala muito isso aqui, na Bíblia está escrito que não tem ninguém que foi abençoado que não estivesse em movimento. Não tem lá alguém que estava parado que chegou Deus e abençoou. Não, sempre estava em movimento, sempre estava trabalhando, sempre estava cruzando o deserto, sempre estava fazendo alguma coisa que recebeu uma bênção. Então, você que é corretor, não adianta só estudar, ficar no plantão, ficar quietinho lá e não trabalhar nem para a sua carreira, nem em função da própria atividade, esperando que vai vir do céu uma bênção. Você só vai ser abençoado se você estiver trabalhando em movimento. Então, parabéns. Essa bênção, ela vem assim. Vem assim, é verdade. Outra coisa que a gente precisa deixar de recado aqui para os nossos colegas corretores de imóveis é que o cidadão pensa que ganhar dinheiro é importante, né? Só que, na verdade, não é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma consequência daquilo que você faz. Então, se você pensar no exercício da profissão, que o objetivo teu é fazer alguém feliz, cara, eu tenho uma satisfação imensa. Eu, por exemplo, tive uma ocasião, faz já uns 10 anos que aconteceu isso, porque eu tive a minha imobiliária e depois de 23 anos nós rescindimos a sociedade, mas o nome ficou, Teodoro Imóveis, né? Uma imobiliária realmente poderosa lá no Paraná, que eu tinha de sociedade com meus 2 irmãos. E eu estava voltando de Brasília para Curitiba, aí eu sempre sento no corredor, eu gosto de sentar no corredor, mas o banco do meio, são sempre 3 filas, né? 3 poltronas, ficou vazio e tinha um cara sentado na janela. E esse cara me olhava. Falei, caramba, o que esse cara está querendo comigo, né? Fiquei até meio preocupado. Mas, de repente, o cara ganhou coragem e se dirigiu a mim e disse, você não é o Teodoro? Eu falei, bom, eu sou um dos Teodoros, eu sou o João Teodoro. Aí o cara me falou, João, eu sou o Gilson da Copel, você não lembra de mim? Eu falei, cara, agora olhando para você, eu estou começando a me lembrar de você, né? Esse Gilson, posso até falar o nome dele, porque se ele estiver ouvindo, ele vai até gostar disso. Aí ele me disse, cara, eu comprei um apartamento de vocês há cerca de 25 anos, lá em Matinhos, né, no nosso litoral, e eu vendi esse apartamento e eu estou querendo comprar outro apartamento, mas eu queria que vocês me atendessem. Você veja que coisa maravilhosa? Fidelidade. Bom. Fidelidade, o cara lembrar de mim 25 anos depois e ele me procurar para poder vender. Ele não achava mais imobiliário, porque a gente tinha desativado, mas aí ele me viu no avião. Cara, foi assim, eu não consigo esquecer essa história, eu preciso escrever. Ele podia só ter feito assim, ele... Então, por isso eu recomendo aos meus colegas o seguinte... Tá vendo como cabeça vem? Como a benção vem, exatamente. Eu recomendo aos meus colegas, não pense em ganhar dinheiro, pense em atender a necessidade do cliente eficientemente. Ele vai ficar muito feliz, a família vai ficar feliz e ele vai pagar a você com satisfação. O teu cliente vai te pagar com satisfação, entendeu?
e aí o teu dinheiro é abençoado. Agora, se você pensar só em ganhar dinheiro, independente da satisfação que você vai proporcionar para o cidadão, aí você está ralado, né? Porque esse dinheiro não vai ser abençoado. Esse é muito bom. Então, João, mais ou menos por aí. Além dessa mensagem, que mais que você pode falar com os nossos colegas corretores, antigos, novos, quem está chegando, quem está pensando em migrar para a nossa profissão? Deixa um recado aí para esse pessoal. Olha, muita gente me pergunta o seguinte: caramba, quantos corretores tem hoje no Brasil? 600 mil. 600 mil é o número que temos de registro. Mas, obviamente, a gente sabe que nem todos são atuantes na profissão, porque nós temos também, por incrível que pareça, tem médicos, corretores de imóveis, tem. Aliás, não é incrível não, eu conheço. Aliás, nós tivemos um presidente de Cresce, lá do Rio Grande do Norte, meu amigo Bezerra, que abandonou a medicina para ser corretor de imóveis. Mas é uma boa profissão. Se ele for um bom profissional, é uma boa profissão. Abandonou a medicina. Então, nós temos médicos, nós temos odontólogos, nós temos engenheiros, arquitetos, advogados, economistas, tem. Todas as profissões estão reunidas dentro do arcabouço dos corretores de imóveis. E muitos desses profissionais, na verdade, não são atuantes como corretores. Eles exercem, eventualmente, a profissão. Então, eu diria que aqueles que vivem efetivamente da profissão devem gerar aí, porque não tem como a gente estimar isso de uma maneira absoluta. A gente, inclusive, está fazendo agora a edição de uma pesquisa, né, que vai começar esse final de ano, para saber um pouco mais do perfil, né, dos corretores de imóveis, como é que é, e aí a gente vai divulgar também. Mas essas pessoas que exercem efetivamente a profissão devem girar em torno de 380, 400 mil profissionais corretores de imóveis, né? Agora, imobiliária, sim, nós temos 72 mil imobiliárias cadastradas no nosso sistema. E a gente tem feito um trabalho muito bom para elevar não só a autoestima do profissional corretor de imóveis, né, mas elevar realmente o reconhecimento da sociedade para o profissional corretor de imóveis. Então, o recado que nós podíamos deixar para os meus colegas que efetivamente exercem a profissão de corretor de imóveis é que façam isso com esse carinho que nós acabamos de dizer, né? Não pensando em si, mas pensando em proporcionar o bem à sociedade. E aí ele vai ter sucesso totalmente. Agora, não esqueça que esse sucesso depende de uma preparação técnica. Hoje nós enfrentamos aí uma evolução tecnológica inédita que ela foi muito acelerada por causa da pandemia, né? Nós tivemos que trabalhar online, isso forçou um pouco, acelerou muito a questão da utilização da tecnologia. E as próprias empresas que já dispunham de ferramentas para a intermediação de negócios imobiliários começaram a se preocupar em aperfeiçoar essas ferramentas. E desse estudo de aperfeiçoamento surgiram novas ferramentas. E hoje a gente tem coisas magníficas funcionando no mercado imobiliário, como, por exemplo, o nosso SGR, que permite você fazer hoje uma operação imobiliária totalmente online, digital, sem você precisar absolutamente se deslocar, né? Só que a gente tem que lembrar que a venda de imóveis, ela tem necessariamente um momento presencial, sim, que é quando você vai se apresentar ao cliente, quando você vai apresentar o imóvel para o cliente, né? Você tem que ter necessariamente a presença, porque é no olho que você incute a confiança, no aperto de mão, no abraço, né? na empatia que você tem com o teu cliente, que você vai incutir nele a confiança para que ele te... queira voltar, fazer o negócio, te encontrar no avião e... Então, deixar para os meus colegas aqui o seguinte: estude, aprenda, não se intimide diante da tecnologia. Eu, por exemplo, tenho 72 anos, né? E eu não me intimido diante da tecnologia, porque eu sei que eu preciso dela. Então, não, eu estou de outra geração, não vou me meter em tecnologia. Eu tenho que me meter em tecnologia, né? E aqueles que não se preocuparem em acompanhar a evolução tecnológica e operar essa evolução tecnológica, eles, lamentavelmente, vão acabar saindo do mercado. Mas nós não temos corretores demais. Esses 400 mil corretores de imóveis que eu considero que exercem a profissão, eles estão dentro de um universo de 215 milhões de habitantes, que é o Brasil. Aí, se você vai comparar com os Estados Unidos, que tem 320, 325 milhões de habitantes hoje, e tem, nesses 320 milhões de habitantes,
Só na NEAR, 1.400.000 corretores, 1.400.000 corretores. E lá a associatividade é espontânea, portanto, nem todos os corretores estão agregados à NEAR, entendeu? Então, fora da NEAR deve ter pelo menos mais 600.000. Então, teoricamente, você deve ter aí 2 milhões de corretores de imóveis para uma população de 320 milhões. Aqui nós temos 400 milhões ativos para uma população de 220, 215. Então ainda tem espaço para crescer. Um terço menos que devia ter, comparado a eles, né? Ainda tem Não, espaço tem. A gente costuma falar sempre nos episódios aqui, né, que é uma profissão que permite a transformação da vida de uma pessoa como um todo. E a gente trabalha com, igual, por exemplo, eu sou agência de publicidade para o mercado imobiliário. Os caras sempre me pedem, dia após dia, corretor. Renato, precisamos de corretor, Renato, precisamos trazer corretor. Ou seja, tem demanda. Então, você que está assistindo aí, que não está legalizado ou que não está no mercado, é um mercado pujante. Pula para dentro. Mas com essa ressalva, né? Qualidade. Qualidade é importante. Tá? Por exemplo, você fala um cara que se dedica à vida como empregado, né? Empregado de loja, empregado de qualquer tipo de emprego com registro em carteira. Esse cara, se ele for um bom trabalhador, ele nunca vai ficar desempregado. Porque quando o cara é um bom trabalhador, tem um monte de empregadores que estão de olho nele, né? Querendo ele para trabalhar. No mercado imobiliário é a mesma coisa. Né? Nós não temos emprego com registro em carteira, mas os bons corretores de imóveis não falta emprego para ele de jeito nenhum. Sempre tem lugar para trabalhar. Nem cliente. Haja vista que o nosso mercado ele complementa uma cadeia produtiva hoje que movimenta cerca de 18% do PIB, né? Que é a cadeia produtiva da construção civil. E só o mercado habitacional, comercial e industrial de imóveis, que é onde nós operamos diretamente, representa em torno de 7% do PIB. É muito grande. É muito grande. Até um dado, eu falei, a gente comentou nos bastidores, estava falando que a gente estava aprofundando bastante a tokenização, né? Entender um pouco disso. Quando a gente vai analisar isso, o que eu deparei? O maior ativo do mundo qual é? É o maior bem dado a Deus, é a terra. Ah, sim, com certeza. E o que é a terra se não um ativo imobiliário? Agora, não tem nada que é produzido sobre a terra que não precise de um bem imobiliário. Não tem nada. Nada. Absolutamente. Nada. Até o que voa precisa da terra para poder fazer. E o patrimônio de todas as empresas do mundo é imobiliário. E hoje, a soma de todas as riquezas do mundo, produtivas, capital, financeiro, não dá um terço do valor em ativo imobiliário. Eu me lembro, só para encerrar, eu sei que você está querendo encerrar, mas eu me lembro que eu tenho até guardado esses documentos nos meus arquivos. Há cerca de 25 anos atrás, foi feita uma pesquisa pela revista Visão, se não me falha a memória, aqui no Brasil. Eles pegaram 100 autoridades de vários segmentos, autoridades entre aspas, personalidades, né? De vários segmentos, segmento artístico, segmento futebol, segmento empresarial, etc. e tal, e fizeram a seguinte pergunta: onde você aplica principalmente o dinheiro que você ganha? Olha, 95% deles em imóveis, entendeu? Não tem, entendeu? Então o mercado imobiliário realmente é por isso, corretor sensacional. Tem que apostar e nisso. Se você quer ficar rico como corretor, é só você saber trabalhar, ser um bom profissional, que você vai também conseguir ficar rico como profissional corretor de imóveis. Não tem a menor dúvida disso, entendeu? Não tem a menor dúvida. Então, que Deus abençoe vocês, abençoe a todos nós, profissionais corretores de imóveis, e que a gente consiga realmente levar a nossa profissão aos patamares que ela merece de reconhecimento perante a sociedade brasileira e perante o mundo. Tamo junto. Isso aqui que a gente faz, João, é um pequeno esforço para ajudar o mercado imobiliário, né? A gente, do nosso modo high-tech descolado, senta aqui uma vez por mês para gravar episódios que vão ao ar semanalmente, para poder colaborar com a evolução do mercado. Então, a gente está junto nessa batalha aí. Maravilha. Queria agradecer muito, João, pelo seu tempo. Sei que você veio de outra cidade, viajou para chegar aqui. Queria agradecer o sistema, né? O Cofesse Cresce, que apoiou o senhor poder estar aqui com a gente. Abrir também o nosso canal para sempre precisar, quiser trazer pessoas que precisam ser ouvidas. Nós estamos aqui para isso também, né? Olha, precisamos divulgar. Né? Nós estamos aí em breve fazendo parcerias, nós vamos amplificar mais o nosso canal de comunicação aqui, chegar a mais corretores, é isso que a gente espera para essa ação, e colocar isso tudo à disposição de vocês também, sempre que precisar, a porta está aberta aqui para colocar o que for preciso. Maravilha, que Deus abençoe o trabalho de vocês, acho que realmente é um trabalho bastante importante,
não só para os corretores, mas para qualquer outro tipo de profissional, né? Eu acredito que vocês diversificam também a atuação de vocês e sem dúvida alguma, a comunicação à sociedade, ela produz um resultado excelente. Nós precisamos que a sociedade reconheça a importância de cada profissional que nós temos, né? A partir daí, certamente, nós teremos condições de exercer um trabalho bem mais qualificado para todos eles. Kleberson, agora eu sou amigo do presidente, o nervosismo passou agora. É isso aí. Bom, pessoal, mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores que tornam tudo isso aqui possível. Falar para você que está assistindo isso em casa, gostou de conhecer o João Teodoro de perto, as iniciativas do Cofesse Cresce, manda isso para um parceiro, manda isso para uma outra pessoa, o gestor, o outro corretor, o dono da imobiliária, todo mundo precisa escutar um pouquinho disso, entender o que está acontecendo, tá? Semana que vem tem mais episódios? Tem muito mais episódio e também deixar uma outra observação aí. Se tiver alguma observação, algum comentário que você queira que a gente leve até o João, pode botar aí nos comentários, a gente vai tirar tudo isso aqui, o Heriberto vai relacionar, vai encaminhar aqui. É o nosso compromisso com você que está assistindo aí, a nossa audiência, é uma forma de fazer com que a informação chegue em quem tem que estar chegando também, para poder processar e fazer com que as ações aconteçam de forma muito mais rápida. Agradeço você pela audiência aí, como o Renato colocou, compartilha com um amigo e se prepara que o nosso trabalho está só começando. Nós estamos encerrando, indo para o caminhamento de encerramento de 2023, até mais alguns episódios para frente, mas se prepara, tem muita coisa para 2024 chegando aí. Então se liga aí no YouTube no conteúdo Imobcast, se liga no Spotify no conteúdo Imobcast, a gente se vê na semana que vem. Valeu! Um abraço! A Imóvel Brokers é a maior plataforma de dados imobiliários para captação de imóveis. Localize o proprietário do imóvel de interesse, assim como outras funções como avaliação mercadológica, como funil de captação. Entre em contato com a nossa equipe. Locar Mais, do seu jeito.